Olá, queridos, olá, queridas, amores e amoras, bom dia. Vamos conversar um pouquinho sobre Schopenhauer. Schopenhauer é uma figura um pouco mal interpretada. Algumas pessoas muitas pessoas o consideram um filósofo pessimista, mas quem leu sua obra com um pouco mais de atenção pode perceber que talvez ele seja apenas realista. Eu vou fazer algumas considerações a princípio sobre essas classificações, né, que a gente sempre precisa fazer a respeito dos pensadores. Bom, primeiro, Schopenhauer é um herdeiro intelectual de Platão e de Kant. E, portanto, Schopenhauer, do ponto de vista epistemológico, pode ser considerado um idealista. Cuidado com as palavras em filosofia. Lá vamos nós, né? Discutir, conversar filosofia é, sobretudo, conversar o sentido das palavras. Quando nós dizemos que Schopenhauer é idealista, não estamos falando que ele é uma pessoa com grandes ideais, hein? Nós estamos dizendo que, do ponto de vista de Schopenhauer, quando nós conhecemos o mundo, nós não conhecemos o mundo como o mundo é. Nós conhecemos o mundo a partir de nossas, e aqui eu já vou usar um termo que é dele, nossas representações desse mundo. Ou seja, daqui um exemplo, os exemplos são bons e são ruins, a gente tem que sempre tomar muito cuidado com os exemplos. Mas imagine, aconteceu comigo, eu estava numa estação em São Paulo e não sabendo como chegar a determinado local, perguntei a uma senhora que estava ao meu lado: senhora, sabe como chegar, que ônibus eu posso pegar para ir para endereço X? E ela olhou para mim e laconicamente fez: Itaim Bibi. Eu agradeci e fiquei: meu Deus, acho que essa senhora não bate bem do juízo. Ela olhou para mim e fez: Itaim Bibi. Isso nem português é. E como não tinha outra pessoa a quem perguntar, eu fiquei obediente e silente, agradecido, sem a informação que eu precisava, esperando aparecer algum ônibus ou alguém que me ajudasse a saber para onde eu vou. Eis que, de repente, não mais que de repente, aparece um ônibus em cuja bandeira estava escrito Itaim Bibi. E só nesse momento eu entendi que o que ela estava dizendo é: o ônibus que você vai pegar é aquele em cuja bandeira está escrito Itaim Bibi, que é o nome de um bairro. Eu não sabia. Como eu não sabia, ou seja, como eu não tinha um conteúdo intelectual que me permitisse entender o que estava acontecendo naquele momento, eu fiz a minha interpretação. Então veja, eu não vi o mundo como o mundo é, eu vi o mundo com as possibilidades que eu tinha de ver esse mundo. Schopenhauer acha que os seres humanos em geral, e nisso ele está sendo seguidor de Kant e de Platão, os seres humanos em geral não veem o mundo como o mundo é. Os seres humanos veem o mundo como os humanos conseguem ver. Isso nós chamamos de idealismo. Então vamos lá, Schopenhauer é pessimista? Parece que não. Parece que ele, mais que pessimista, é realista. Opa! Cuidado com essa palavra, realista. Porque em epistemologia, realista é quem considera que o mundo é como nós o percebemos e que nós o percebemos como ele é.
Não existe diferença entre nossa percepção de mundo e o mundo como ele é. Isso é o realismo. Ou seja, o mundo que chega para nós é o mundo real. Enquanto para os idealistas, o mundo que chega para nós é o fruto das nossas ideias, das nossas possibilidades de perceber. Então, nesse sentido, podemos dizer que Schopenhauer é um idealista, no sentido de que ele não tem expectativas positivas para o ser humano. Podemos dizer que ele é um realista e não um pessimista. Mas também tem uma terceira situação, que é a seguinte. Schopenhauer acredita que o ser humano não muda. Assim, não adianta esperar que Adonis se torne uma pessoa melhor. Adonis vai ser sempre do jeito que Adonis é. Nesse sentido, né, de novo, algumas pessoas consideram que ele é pessimista, né? Outros consideram que ele está só descrevendo o ser humano como o ser humano é. Quer dizer, uma pessoa, um mau caráter vai ser sempre mau caráter. Um bom caráter vai ser sempre um bom caráter. Um sonhador vai ser sempre um sonhador, e assim por diante. Agora, em uma coisa, todos nós somos iguais. Todos sofremos, segundo Schopenhauer. A vida é sofrimento para ele. E por que a vida é sofrimento? Porque a vida humana, é um incessante buscar seguido do tédio. Ou seja, nós estamos sempre tentando chegar e cada vez que chegamos, nós nos entediamos, ou seja, nós queremos mais. Nós não nos satisfazemos com o que temos. Nesse sentido, ele está sendo platônico. Platão diz que o homem é o ser da falta. O homem ama o que deseja. E Platão chega a dizer, e uma vez que obtém o que deseja, já não mais ama. A solução que Platão dá para isso, para sair desta cadeia, né, de sofrimento do desejo e de tédio da obtenção da coisa desejada, a solução que Platão dá para isso é o amor ágape. Está lá no maravilhoso livro do Banquete, livro que eu recomendo. Um livro gostoso de ler. Schopenhauer, como bom leitor de Platão, vai dizer que nós vivemos esta ilusão, que ele chama de Maya, nós vivemos esta ilusão do desejo. E por que nós vivemos essa ilusão do desejo? Porque nós queremos ter o mundo. Nós queremos ter as coisas, nós queremos entender as coisas. Mas, diz Schopenhauer, o mundo é irracional. E aí, mais um conceito que precisa ser visto com cuidado. Vocês vão ver em alguns lugares a expressão Schopenhauer é irracionalista. Cuidado, não estamos xingando Schopenhauer. E ao dizermos que ele é irracionalista, não estamos fazendo a oposição que ficou clássica no período do século XVI, XVII, aquela oposição entre empiristas e racionalistas. Aqui, quando nós dizemos que Schopenhauer é irracionalista, nós estamos dizendo que ele, ao contrário de Hegel, ao contrário de Marx, não acredita que existe uma racionalidade na história que nos permita entender esse mundo que nós estamos sempre querendo entender. Vocês se lembram? Marx dizia assim, existe uma relação dialética de
entre dominados e dominantes, entre os detentores dos meios de produção e os detentores da mão de obra, e essa relação é uma relação tensa. A história das sociedades é a história da luta de classes. É uma frase que precisa ser entendida no contexto em que Marx colocou. Algumas pessoas levaram isso muito ao pé da letra, Marx não, mas isso aí é coisa para outro vídeo. Hegel vai dizer que a, a história do mundo é dialética. Marx, na verdade, estava retomando Hegel, né, e invertendo a posição tese-antítese. Marx está dizendo que a tese do mundo é a matéria. Hegel, antes dele, está dizendo que a tese do mundo é a ideia. Que numa sucessão de eventos dialéticos vai construindo a história do mundo. Ou seja, tanto Marx quanto Hegel acreditam que é possível entender como o mundo funciona, bastando seguir suas pegadas para trás e daí estabelecer, como a gente faz numa equação, né, como será daqui para frente. Hegel pensa no Estado absoluto, Marx pensa no comunismo, e ambos estão dizendo, olha, é inexorável, vai ser assim. Schopenhauer está dizendo, desistam, caros amigos. Não tem como prever, porque o mundo é vontade. E vontades são irracionais. Imagine que você está que um professor de filosofia doido faz durante sua unidade algumas aulas sobre Kierkegaard, algumas aulas sobre Schopenhauer, algumas aulas sobre Sartre. E uma semana antes ele avisa, olha, vai ter teste, hein? E o teste é sobre Schopenhauer, Kierkegaard e Sartre. E os alunos vão estudar, vão se inscrever no meu canal, vão assistir aos vídeos, vão se preparar, vão assistir aos slides. Enfim, eles já sabem quais são os conteúdos e eles vão se preparar. Aí o professor chega no dia do teste e faz o teste sobre Michel Foucault, que ele nem tinha trabalhado ainda. Fala, professor, o senhor disse que ia cair Sartre, Kierkegaard, Schopenhauer, e o senhor faz um teste sobre Foucault? Aí o professor responde, foi, eu fiz isso mesmo. Por que o senhor fez isso? Porque me deu vontade. A vontade é isso. A vontade é irracional. Nós não fazemos tudo que vem na telha, porque a vontade é irracional. Todos nós já tivemos a triste oportunidade de ter vontade de fazer alguma coisa que simplesmente não podia fazer por causa da nossa racionalidade. Então Schopenhauer está dizendo isso, olha, o mundo é vontade. E aí ele vai escrever um livro intitulado O Mundo como Vontade e Representação. Imagine a minha pretensão, né, gente? Nesse bate-papo aqui, estou tentando sintetizar o que Schopenhauer escreveu em um livro, né? Os alemães são maravilhosos. Então, nesse livro, né, ele está defendendo esta tese. A tese de que o mundo não pode ser apreendido por nós, porque o mundo é irracional, o mundo é vontade. Mas nós, humanos, tendemos a criar representações. Então, a gente vai sempre querer entender. Isso gera sofrimento. A gente vai querer ter. Isso gera sofrimento. E a gente vai querer, aí vem a cereja do bolo, amar. Para Schopenhauer, essa vontade do mundo se traduz sobretudo pela força do sexo.
Se alguém aí se lembrou de Piton, é bom anotar que não é Piton o autor original dessa ideia. O autor original dessa ideia é Schopenhauer. Piton é um mero discípulo. Então vejam, o sexo, enquanto essa necessidade que a natureza tem, a natureza biológica, de se perpetuar, de se manter. Então, Schopenhauer vai dizer, no ser humano isso se traduziu sob a forma de amor, sob a forma do querer. Então, a vida humana vai ser sofrimento, porque vai ser desejar ter as pessoas, vai ser desejar ser amado pelas pessoas, é desejar amar as pessoas e concluir sempre, segundo ele, que no fim das contas a gente não consegue ter todas as coisas que a gente ama. Isso sempre vai gerar sofrimento. Então a vida é sofrimento para Schopenhauer. Como sair dessa ilusão de Maia? Como sair desse karma de sofrer e continuar sofrendo na existência? Schopenhauer apresenta duas saídas: a arte e o conhecimento. Por que a arte? Porque a arte é destituída de finalidade. A fruição do belo é fruição do belo pela beleza. Cuidado, hein, que eu não estou falando aqui da pessoa que vai gastar uma fortuna para ter o quadro da Mona Lisa. Isso aí não é arte. Isso aí é comércio, isso aí é vaidade, isso aí é individualismo. Mas a arte, né, a estesis, a estética, é essa abertura que o indivíduo faz para o mundo enquanto beleza e que planifica. Então Schopenhauer diz, aí sim, aí você se realiza como pessoa. Mas nós queremos ter. Então é preciso, segundo Schopenhauer, para sair da ilusão de Maia, sair desse sofrimento, entender tudo é ilusão. A arte nos ajudaria e o conhecimento nos ajudaria a sair dessa ilusão. Aqui, ele, veja só, ele que está pisando nas pegadas sobretudo da tradição hindu, da tradição hinduísta, ele é um ocidental. Então, a solução que ele dá não é a solução que o pensamento oriental dá. Porque o pensamento oriental vai dizer o seguinte, para fugir de Maia, abandone a si mesmo. Abandone até ao desejo do autoconhecimento. Schopenhauer, como bom ocidental, vai dizer que o conhecimento, junto com a arte, é o caminho para se libertar da ilusão. E aí ele vai falar do conhecimento dos livros e do autoconhecimento, do conhecimento de si. Nesse sentido, existe hoje, né, uma onda, né, o século XXI foi premiado, né, com essa onda de retorno a si mesmo, né, de introspecção, né. Eu costumo dizer que nós estamos vivendo um novo cosmopolitismo, né? As filosofias estão se voltando para o indivíduo, como aconteceu lá com as invasões macedônias, né? Já que não dá para mudar o mundo, eu vou tentar mudar a mim mesmo, né? Eu vou tentar buscar, lá na Grécia Antiga, se lembra, né? Da ataraxia, né? A busca da serenidade da alma, né? Que os estoicos buscavam, os cínicos buscavam, os epicuristas buscavam, os céticos buscavam, né? Essa ataraxia, essa serenidade da alma. Então, Schopenhauer está trazendo para nós isso, busque a serenidade da alma. E hoje, né, eu dizia, né, nós com essa onda, por exemplo, das terapias,
né? Cada pessoa que entra em terapia está fazendo esse caminho, né? Esse caminho de autodescoberta, né? Que os orientais já também desde a antiguidade estão dizendo, olha, é só no silêncio, é só no abandono do desejo. E Schopenhauer vai chegar, como Platão chegou no ágape, Schopenhauer vai chegar também nessa proposta, né? Se você quer ser, enfim, feliz, abandone o desejo e busque, olha que coisa linda ele vai dizer, apaixonar-se pelo mundo. Não deseje ter as pessoas, não deseje ter as coisas. Apenas apaixone-se pelo mundo. E esse caminho vai te levar a uma autodescoberta e a felicidade. Então, esse homem não pode ser chamado de pessimista, né, gente? Um beijo para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.